tudo isso. E Lewis dizia, o nosso tempo é um tempo em que se valoriza muito o olhar para. Então tudo fica diminuído, reduzido, né? Como se tudo fosse um conjunto de instintos, um conjunto de reações físico-químicas, e não existisse nada de significativo. Mas ele diz, nós temos que mudar isso, nós temos que revalorizar o olhar por e o olhar para. Não quer dizer que sempre o olhar por esteja correto. No caso desses índios lá que estão dançando e esperando que com aquilo ali os deuses se comovam e mandem chuvas, porque eles estão fazendo aquele ritual, aquilo ali pode ser equivocado. Mas eu não posso simplesmente, porque eu tenho uma explicação antropológica para aquilo ali, descartar a crença deles como inverídica. Eu tenho que examinar, ver se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Ele diz, melhor a gente concluir isso quando a gente pensa a matemática. Então, nos pareceria ridículo repudiar a matemática só porque observando o cérebro, enquanto a pessoa está pensando matematicamente, nós não teríamos visto números, e só uma reação na cabeça. Ele diz, nesse caso aí, o olhar por é verdadeiro. Quem recusaria validade à matemática? Com ela nós temos explicado muito, nós temos feito cálculos que têm dado certo. E mais, na hora que a gente vai investigar a massa cinzenta do cérebro, a gente vai investigar através de referenciais matemáticos. Está batendo tanto aqui, está acontecendo isso aqui e tal, nós vamos fazer relações numéricas. Então, na hora que eu vou olhar para o cérebro, eu estou olhando a partir de um referencial. O referencial da ciência empírica. Assim como o antropólogo, quando está olhando para o índio, embora ele pense que está olhando para, do lado de fora, ele está olhando na perspectiva de antropólogo. Então ele diz, sempre que você sai de uma experiência em que você está olhando por e pensa que está do lado de fora olhando para, você está olhando por dentro de um outro referencial de experiência. Então, se você pensa que está olhando objetivamente e não como aquele índio que está dançando, você está olhando com o olhar de antropólogo. Se você pensa que está olhando para o cérebro como uma pessoa que está vendo simplesmente o cérebro funcionar enquanto alguém está raciocinando matematicamente, você está explicando o cérebro com relações causais e até com referenciais quantitativos da matemática que estão voltando. Você não está conseguindo escapar disso daí. Aí ele disse até brincando, se uma pessoa quisesse ver sempre fora, até não estar mais fora de nada, ele disse, seria como alguém que ficou tão obcecado por olhar para e não mais olhar por, e ele disse, sabe uma coisa, eu vou tirar os meus olhos para eu olhar para os meus olhos aqui e ver como é que é. Na hora que ele tirasse os olhos para olhar para os olhos, nem ele veria mais nada e nem veria seus olhos. Né? Então, na verdade, nós temos que não partir do pressuposto que só o olhar para deve ser levado em conta, mas também o olhar por. Eu não posso, por exemplo, uma pessoa acredita em Deus, acredita em valores morais, mas isso aí é fruto de instintos, isso é fruto disso, é fruto daquilo. Não, eu tenho que examinar, existe mesmo valores morais ou não existe? Né? Ele diz, nós temos uma mania hoje de que tudo aquilo que a gente pode explicar fisicamente, fazer a gente excluir o que haja de sentido para além disso. Ele disse, nós poderíamos inverter as bolas, começar achando que tudo é instinto, descobrir que havia razões transcendentes. Então ele quer que nós estejamos abertos para tudo, valorizando tanto o olhar por como o olhar para. Foi esse o grande elemento que destacou os seus estudos enquanto filósofo. Inclusive ele fez parte de um grupo, como um professor de filosofia, do qual fez parte Gilbert Ryle, que foi um grande filósofo, inclusive analítico e tal, das questões da linguagem e tudo mais. Isso foi em 1920 e pouco, né? 24. Depois ele foi para... Um ano depois ele foi para o Magdalen College. Foi admitido como colaborador, né, do Magdalen College, como instrutor, no caso... Aliás, eu acho que como professor de filosofia foi em 1923. Eu acho que no Magdalen College foi em 1924. Quando ele foi admitido lá, ele se tornou colaborador, se tornou tutor. Ele não tinha uma cátedra dele, mas ele era uma espécie de tutor e colaborador, fazia conferências, dava aulas e tudo mais. E isso em Oxford. E nesse período, ele como é que se diz, iria passar em Oxford, nessa condição de tutor, de colaborador, de instrutor, na escola de inglês de Oxford, apenas 5 anos. Mas no final a coisa foi prorrogando, e ele ficou
praticamente quase até 1954 nesse cargo. Foi lá em Oxford que ele conheceu o Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, e se tornaram profundamente amigos. Mais adiante, em 1933, eles criaram um grupo chamado Inklings. Esse Inklings era composto por Tolkien, por C.S. Lewis, por Charles Williams e outros também que faziam parte do grupo. Eles se reuniam para falar sobre literatura e cada um leu o que o outro estava escrevendo. Inclusive nessas reuniões foi que Tolkien lia passagens do Senhor dos Anéis, né? E C.S. Lewis o motivava a continuar. O próprio Tolkien disse que ele não teria concluído o Senhor dos Anéis sem um incentivo, sem um estímulo de C.S. Lewis, porque ele parou várias vezes a obra, ele escrevia, parava, era uma coisa tão longa que ele desanimava, mas Lewis o incentivava constantemente a escrever. É interessante que essa era a postura de Lewis com Tolkien, mas não era a postura de Tolkien com Lewis, né? O Tolkien criticava Lewis por várias coisas que eu vou já apontar. Mas antes, quero só lembrar que em 1929, C.S. Lewis ele se converteu ao teísmo. Ele era ateu, em grande parte o seu ateísmo derivou-se de duas coisas. Primeiro, da morte da mãe, quando ele era criança, no momento que ele estava com muita dor de dente, a mãe morreu e ele esperava que a mãe fosse ficar boa da enfermidade que estava acometida, mas a mãe partiu e ele ficou gritando em casa, chorando, sem encontrar mais a mãe que já tinha, naquele momento, morrido. Essa experiência lhe foi muito dolorosa. Depois ele foi estudar com um professor que era extremamente empiricista, que era ateu. Também o influenciou muito para ir na direção do ateísmo. E ele dizia que sempre ficava surpreso, porque quando percebia os livros de que gostava e tinha conhecimento maior dos autores desses livros, descobria que eles eram cristãos. Ele dizia: minha vida era uma vida dupla. Tudo que me parecia significativo, bom e relevante no mundo criativo, da imaginação, do sentimento e tal, ele diz, eu não considerava verdade. E tudo aquilo que me parecia verdade, apenas o factual, o empírico, o matemático, ele diz, me parecia insípido. Ele diz, o meu mundo era um mundo dividido em dois. Mas aí ele fala de sua conversão ao cristianismo, especificamente, em 1929, foi só ao teísmo, como sendo uma reconciliação dos dois mundos em que ele vivia. Ele dizia, eu entendi que o cristianismo, ele é factual e verdadeiro, mas ele carrega o sentido dos mitos, ou seja, Deus não apenas preparou o evangelho para os povos, mas preparou os povos para o evangelho. Então os mitos dos povos falavam num Deus agonizante, tinha noção de expiação, revelavam uma coisa que Deus colocou em todos aqueles homens, um instinto de procura, né, por aquilo que realmente fazia sentido, mas que não estava nas histórias que eles relatavam imaginariamente. Mas aí o cristianismo teria, digamos assim, pegue a síntese desses mitos e dado realização. Ele lembrava que no credo apostólico se dizia que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Essa expressão sob Pôncio Pilatos era para dizer, aconteceu na história. Porque a linguagem dos mitos era em algum lugar, há muito tempo atrás, igual Star Wars, né? Uma galáxia distante, há muito tempo atrás, feliz para sempre, não tinha referência temporal nem geográfica. Mas o cristianismo ele tinha uma localização no tempo. Então ele dizia que a ideia do verbo encarnado era a ideia do mito que se fez história, né? E ele dizia então todo o mundo, digamos assim, mitológico que me encantava, se reconciliou com o mundo factual, que me parecia insípido, sem a coloração dos mitos, e por outro lado me parecia verdadeiro. Então eu entendi que as duas coisas estão unidas no cristianismo, porque o que havia de melhor no paganismo era uma preparação para o cristianismo, no sentido de que essas noções de expiação, de redenção, todas se cumpriram no cristianismo de modo histórico. Mas em 1929 ele se converte ao teísmo, né?
ele passa a acreditar em Deus, mas ainda não no cristianismo. É um pouco mais adiante, em 1931, que ele abraça realmente o cristianismo explicitamente, quando ele tem uma conversa com Tolkien e com um anglicano chamado Hugo Dixon. Na verdade, o pessoal fala mais de Tolkien, mas o outro foi tão importante quanto Tolkien para a conversão de C.S. Lewis. Tolkien era católico, o outro era anglicano. Os dois saíram para conversar e Lewis objetou o cristianismo exatamente dizendo isso. Ele diz, olha, essa ideia de um Deus agonizante que está sofrendo e ressuscitando, ele diz, nós encontramos isso nos mitos de várias culturas. O cristianismo não seria mais um mito? Aí os seus dois amigos colocaram para ele uma outra coisa para pensar. E se esses mitos fossem, digamos assim, uma preparação para a realização histórica deles no cristianismo? E se, na verdade, pensando em Deus como administrador da história, nós não teríamos como imaginar que esses mitos foram coincidentes em várias culturas, é porque eles traduziam uma verdade que em algum momento histórico ia se cumprir. Isso daí o esclareceu, abriu a mente e ele abraçou então a fé cristã em 1931. Em 1933 surgiram os Inklings, como eu disse. Aí o que Tolkien muitas vezes criticava em Lewis? Primeiro, porque Lewis tornou-se anglicano. Como Tolkien era católico, queria muito que ele tivesse se tornado católico, mas ele preferiu a fé dos seus ancestrais, dos seus familiares, tornou-se anglicano. Segundo, porque Lewis escrevia sem parar, era o universo de Tolkien. Tolkien era um cara extremamente cauteloso, ele tinha medo de publicar o que escrevia, ele revisava e parava e voltava, e Lewis não, ele escrevia sem revisar. Ele escrevia e ia para a editora, ele nem relia. E ele começou a publicar, digamos assim, adoidadamente, né? O Tolkien achava aquilo ali irresponsável. Outra coisa era que ele começou a escrever livros de apologética cristã, de teologia, como leigo, e Tolkien era contra isso, né? Tolkien achava que isso era para os sacerdotes. Inclusive ele escreveu uma carta a Austin Farrer, que era um teólogo anglicano, e disse, se você tivesse escrito teologia para leigos, você teria privado o mundo dos escritos de C.S. Lewis, né? Que ele era contra C.S. Lewis escrever sobre teologia como leigo, né? E as Crônicas de Nárnia, em particular, ele criticou muito Tolkien, porque ele dizia que Lewis estava usando as histórias para fazer uma alegorização de verdades cristãs. Ele dizia que você poderia até deixar transpirar nos seus escritos sua visão de mundo cristã, mas isso de forma espontânea, não deliberada. Mas, na verdade, Lewis dizia que quando começou a escrever as Crônicas de Nárnia, ele não tinha nenhuma pretensão de fazer uma alegoria cristã. Mas ele disse que o Aslan, enquanto ele escrevia, o leão, foi tomando, digamos assim, uma feição tão parecida com a de Cristo no percurso, que depois ele disse, não tem jeito, ele realmente tornou-se uma figura de Cristo, agora eu vou ajustar a história a esse fato. Né? Mas a questão é que o Tolkien realmente criticava, mas ele não estava nem aí. Lewis era uma pessoa que era indiferente à crítica, tinha uma capacidade enorme de ser indiferente à crítica, tinha um estímulo elevadíssimo, né? A Joy Grassman, que foi a poetisa com quem mais na frente ele se casou, antes que ele se casasse com ela, mas ela já era amiga dele e tal. Ela esteve nessa palestra de Cambridge, sobre a qual eu vou falar nessa exposição de hoje. Aí quando ela esteve lá, ela ficou admirada, porque ele foi na contramão de todo mundo de Cambridge. O que ele disse era um choque com tudo que Cambridge pensava. Aí ela pegou e disse, este homem, ela escreveu a carta para outra pessoa, disse, este homem quer ser um Atanásio contra o mundo. Ele disse, ele é tão agarrado às suas posições, ele tem tanta convicção daquilo que diz, que ele está disposto a ficar contra tudo e contra todos. Ela disse, e eu suspeito, mas aí ela disse brincando, né, fazendo ironia e anglosação, que se de repente o mundo ficasse cristão, ele inventaria uma heresia para ficar do povo. Ele tinha uma estima realmente elevada, ele não se abatia não, né? Enquanto que Tolkien precisou do estímulo dele para escrever, e disse que nunca terminaria O Senhor dos Anéis sem o estímulo dele, ele escreveu muito, sem nem olhar para o que Tolkien dizia. Tolkien criticou Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz,
que ele escreveu, criticou não sei quantas obras dele, embora tenha gostado da trilogia espacial. A trilogia espacial foi quem apreciou. Bem, mas então, Lewis agora está em Oxford e participando dos Inklings em 1933. Os Inklings duram até 1946. Inklings tem duas teorias sobre a origem da palavra. Alguns acham que vem de ink, quer dizer tinta. Outros acham que quer dizer a palavra toda, Inkling, vaga ideia, né? Na verdade, esse nome era de um grupo estudantil, de uma sociedade de estudantes, antes de ser do grupo deles. O grupo se acabou, os grupos de sociedades estudantis demoravam mais ou menos 2 anos aproximadamente. Quando o grupo acabou, aí eles seguiram com o nome, acharam interessante o nome daquela sociedade estudantil e trouxeram para si. O grupo se reunia para que eles pudessem incentivar os outros, o grupo de estudantes, né, para começarem a escrever. Eram pessoas que desejavam ser escritoras e queriam escrever alguma coisa, e uns ficavam olhando o que os outros diziam. Aí eles incorporaram o nome e o grupo demorou todo esse tempo, reunia-se nos aposentos de C.S. Lewis lá em Oxford e também no pub A Águia e a Criança. Eu mesmo estive lá já nesse pub onde eles se reuniam na Inglaterra. E tinham essas reuniões e depois de um tempo elas foram diminuindo, né? O grupo acabou, mas eles ainda se reuniam muitas vezes informalmente, mas não mais como grupo a partir de 1946. Pois bem, Lewis também em Oxford, ele foi presidente desde o começo da Sociedade Socrática. Essa Sociedade Socrática era uma sociedade estudantil, que era pelos estudantes, mas que o convidaram para presidir. Nela havia debates, conferências, palestras e debates, particularmente debates relacionados à filosofia e à teologia, né, questões religiosas. Então, Lewis, muito embora tenha prosseguido como professor da escola de inglês, ele ainda continuou com a sua vocação filosófica através do Clube Socrático, né? Na verdade, essa sociedade socrática tinha o nome de Clube Socrático. Enquanto professor em Oxford, ele participou juntamente com Tolkien da elaboração de um plano curricular, um plano de ensino, que seria aplicado aos 3 últimos anos do curso de bacharelado em artes em inglês, a Escola de Inglês de Oxford. Essa reforma curricular, esse plano de ensino para os 3 últimos anos, foi aprovado pela Universidade de Oxford. E Lewis amava muito a universidade por causa disso, porque ele tinha participado com Tolkien, né, da formação dessa estrutura de currículo, dessa linha de ensino, né? E nela ele valorizou muito o clássico, o medieval, fez o estudo da língua inglesa ficar muito relacionado ao estudo da literatura, era tudo que ele queria. E ele bombardeava Cambridge. A curiosidade é essa, que depois ele vai ser chamado por Cambridge, mas ele atacava, era o alvo da artilharia dele. Porque Cambridge era a negação de tudo isso. Cambridge era muito influenciado por um autor chamado Lewis, não é Lewis como ele, é Lewis, L-E-A-V-I-S. Esse pensador lá de Cambridge, professor de Cambridge, ele adotava mais uma filosofia analítica. Ou seja, ele é como se fosse um reflexo no campo literário, no estudo da literatura, da crítica da literatura, de uma postura, digamos assim, maquinal, técnica, do ponto de vista das ciências naturais. Então ele queria um estudo analítico, aquela dissecação do texto, aquela análise fria do texto, aquela análise clínica dos textos. Lewis achava esse método impróprio. Ele achava que você deveria valorizar a erudição, ou seja, relacionar o texto com todo o contexto histórico, em vez de fazer uma análise lá da linguagem, aquela dissecação clínica, textual, aquela análise empiricista, vendo o texto como um objeto distante de você. Ele dizia: você deve se envolver com o texto, o leitor deve entrar numa relação empática com o texto, e você deve ver o texto dentro do contexto histórico. Para C.S. Lewis, e isso ele vai falar na palestra em Cambridge, né? Ler um texto requer uma análise histórica, tanto para trazer luz sobre o texto,
como para que você possa encontrar janelas para o mundo, ou a visão de mundo que produziu o texto. Ele diz, um texto de tempo remoto, um texto mais antigo, fora do nosso tempo, ele foi produzido dentro de uma cosmovisão diferente da nossa. Ele diz, nós costumamos ficar muito estreitos dentro da visão de mundo prevalecente na nossa época. E a gente quer tudo ver a partir dessa perspectiva. Mas a gente tem que entrar na cosmovisão do autor. A gente tem que entender aquele texto como uma oportunidade de entrar no mundo do autor. É uma janela. Ele diz, quanto mais você vai entrando em outros mundos, mais você vai enriquecendo o seu e questionando o seu, que pode estar errado em algumas coisas, que pode estar tendo uma visão equivocada de algumas coisas, né? Inclusive ele considerava a nossa visão de mundo, maquinal, técnica, tecnocrata, extremamente reducionista. Ele dizia, então nós temos que aproveitar textos antigos, literários, para estudá-lo com erudição, não uma análise fria e tal, como se fosse um objeto, como se a gente fosse fazer uma análise clínica. A gente tem que ver como uma janela para outro mundo, e conhecer esse outro mundo vai questionar o nosso, vai enriquecer o nosso, né? Inclusive a ideia de Nárnia, né, de você passar pelo guarda-roupa para um outro mundo, ou para quem lê O Sobrinho do Mago, né, que a pessoa vai para um local que tem vários lagos, e se entrar num vai para o mundo, se entrar no outro vai para o mundo, é uma reminiscência dessa ideia dele, de que você tem que conhecer outros mundos para poder fazer uma análise correta do seu. Mas ele dizia que a nossa época, ele vai dizer isso também lá em Cambridge, na palestra dele, sofria de um esnobismo cronológico. O esnobismo cronológico seria que nós pensamos que tudo que é do nosso tempo é bom, e tudo que é do passado é ruim, é ingênuo, é antiquado, é primitivo, né? Então ele diz, nós nunca olhamos as coisas do passado analisando se aquilo que está sendo dito é realmente verdadeiro, bom, profundo e tal. A gente sempre olha da perspectiva de que aquilo ali já está equivocado, de que representa alguma fase imatura da humanidade, alguma fase primitiva. Note, pelo que eu falei no início sobre a história do olhar para e do olhar por, né, que o objetivo de Lewis é ampliar a nossa visão, é dar expansão intelectual. Ele não quer que nós sejamos ingênuos, ele quer que nós levemos em conta todas as opções. Ele quer que a gente veja todos os aspectos. Ele quer que a gente não exclua de plano nenhum aspecto da realidade. Então ele diz, nós devemos ver se não há coisas de outras perspectivas que sejam melhores do que as nossas, né? Então a gente não pode presumir que a gente está no tempo mais maduro da humanidade, que a gente está vendo agora as coisas com clareza, que tudo que é antigo é primitivo. O nosso progresso tecnológico pode ter sido atrofiado, ou melhor, pode ter sido acompanhado por um atrofiamento filosófico. O nosso progresso tecnológico pode ter acontecido concomitantemente a um atrofiamento daquilo que os antigos chamavam de sabedoria, que nós perdemos e que é para nós de valor, inclusive para a ética. Então ele vai realmente questionar isso aí e ver, como eu estou dizendo, a literatura não como uma coisa para análises frias, para posturas analíticas, mas ele vai ver a literatura como portais para outros mundos. E nesses outros mundos nós podemos questionar o nosso. Inclusive em Cambridge ele escreveu um livro sobre a imagem do mundo medieval, mostrando como é que o homem medieval via o mundo. O seu objetivo era fazer o homem de Cambridge, normalmente estritamente moderno, ver como eram os outros mundos, se colocar em confronto com outra perspectiva, ver se não havia alguma coisa que pudesse estar errada na sua. Tem um livro de Peter Crift, que é um filósofo americano, chamado O Diálogo, onde ele imagina que C.S. Lewis, do outro lado, tenha se encontrado com Kennedy, presidente Kennedy, e com o Huxley, porque os três morreram no mesmo dia. Aí ele imagina um diálogo entre os três. Aí tem uma passagem que eu não me lembro qual dos dois Lewis está falando, obviamente é imaginário, né? Em que Lewis diz assim, ele faz uma proposição, não me lembro qual. Aí o outro diz assim, bem, mas isso é da Idade Média. Aí ele replica, me diga uma coisa, se eu lhe falasse alguma coisa para você questionar, concordar ou discordar,
e você me dissesse que horas são, o que é que eu deveria pensar em você? Aí o outro lá diz, que eu estaria louco, porque eu deveria analisar o que você tinha dito e eu estaria lhe respondendo as horas. Ele disse, foi o que você acabou de fazer. Eu lhe fiz uma afirmação e você me disse que era da Idade Média, portanto ela não deveria ser discutida. O calendário eu sei, eu quero saber se é pertinente ou não. Né? Quer dizer, nós não podemos descartar uma coisa associando a um período e tal, como se nós tivéssemos no período mais iluminado da história e tudo que não se compatibilizasse com ele fosse não verdadeiro. Bem, então Lewis entra em Oxford, primeiro como filósofo, depois como professor de inglês da escola de inglês, converte-se ao cristianismo, entra nos Inklings, preside o clube socrático, participa da elaboração dessa mudança curricular concernente aos 3 últimos anos da escola de inglês, do bacharelado em artes em inglês de Oxford. Coloca Cambridge na sua mira, né? E o Oxford estava dentro do que ele valorizava, já que ele participou da formação dessa mudança curricular. Valorizava a literatura clássica, medieval, associava o inglês com a literatura e tal. Lá em Cambridge era aquela postura analítica, né? Estritamente moderna, que era, digamos assim, uma transposição para a crítica literária da postura usada nas ciências naturais, que era aquela postura de olhar as coisas sempre distantes, longe, né? Uma postura, como ele chama, tecnocrata e maquinal, né? De mentalidade maquinal, ver as coisas como máquinas funcionando. Bem, e em Oxford ele nunca conseguiu uma cátedra. Ele foi, como eu disse, tutor, foi colaborador, foi instrutor, fez muitas conferências, ia passar apenas 5 anos, passou mais tempo, mas ele não tinha acesso a nenhuma cátedra, bloqueavam todo o acesso dele a uma cátedra. Tolkien explicou que foi por causa do seu cristianismo efervescente. Ele era um apologeta cristão muito comprometido, muito intenso, escrevia muito sobre isso, escrevia sobre teologia como leigo, e Tolkien dizia que os oxfordianos não aceitavam que alguém pudesse escrever fora da sua área. Então cada pessoa deveria escrever dentro da sua área. Como o livro escrevia sobre tudo, então as pessoas de Oxford o escanteavam, né? Porque ele escrevia sobre tudo. E mais ainda, porque ele escrevia fora da sua área e virava um best-seller. O Tolkien dizia. Saía na capa da revista Time e tal. Então os oxfordianos não dava oportunidade para ele. Então teve a cátedra Merton, ele foi preterido, mas 2 vezes depois foi preterido. Depois todos achavam que ele ia ser professor de poesia da escola de inglês, o próprio corpo docente queria, mas ele foi preterido. Então ele não teve chance nenhuma em Oxford. O Tolkien era mais, digamos assim, se protegia, mas não se expunha tanto quanto ele, né? O Tolkien, apesar de muito religioso, no caso era católico, ele não levava para os seus escritos e tal, era o cara mais comedido, né? Lewis ele transpirava o cristianismo em tudo que fazia, né? E escrevia realmente sobre tudo, né? Sobre tudo. Dava a cara a bater. Dava a cara a bater, né? Ele dizia assim, eu creio no cristianismo como quem acredita no sol, não porque eu o vejo, mas porque através do sol eu vejo todas as outras coisas. Então para ele o cristianismo não era, digamos assim, uma religião doméstica que ficava na casa dele e ele não o acompanhava para onde era, uma visão de mundo. Ele dizia tudo me parece plausível a partir dessa visão de mundo. Ele dizia, eu acredito como acredito no sol, não porque eu vejo, mas porque a partir dele eu vejo todas as coisas. No meio da guerra, o pessoal da BBC chamou ele para fazer aquelas palestras. Chamou, ele fez as palestras, né, que virou o livro dele, o Mero Cristianismo, o Cristianismo Princípio, né, durante aquele período, que também virou um best-seller na época, né? Virou um best-seller na época.
Ele disse que depois da Segunda Guerra, Oxford, quando ele voltou, já não era mais como era antes, tinha ficado parecido com Cambridge também. Tinha ficado numa estrutura mais moderna e tinha passado a desvalorizar também o clássico. Se esgotou um pouco com Oxford também, depois da guerra. Diz que mudou. Diz que ele não se sentia mais como ele se sentia em Oxford antes da Segunda Guerra Mundial. Bem, aí em Cambridge surge uma cátedra nova, que seria de literatura medieval e renascentista. Tem tudo a ver com ele. E Tolkien usa toda a sua influência junto ao chanceler da Universidade de Cambridge para que chame C.S. Lewis. Mas para vocês terem uma ideia, o nome da cátedra era Literatura Medieval e Renascentista. C.S. Lewis era de Oxford, mas tinha feito palestras antes em Cambridge. Uma vez convidado para fazer as palestras lá, antes dessa cátedra aparecer. Aí na palestra ele assustou todo mundo. Ele disse: a Renascença nunca existiu. Ele dizia o seguinte: olha, não houve Renascença no sentido de ser um período a ser demarcado. Ele disse: dentro da Idade Média, as pessoas pensam que é da Idade Média como um período homogêneo. Ele disse: mas a Idade Média, por exemplo, teve um período platônico. Anselmo da Cantuária valorizava Platão, Agostinho no comecinho lá, né, no final da Idade Antiga, início da Idade Moderna, era Platão. Metade outra da Idade Média era Aristóteles. Né? Teve, por exemplo, o nominalismo, o realismo, o intelectualismo. Teve uns que valorizavam mais a razão, como Tomás de Aquino, outros a vontade, como Duns Scotus. Então, ele dizia, houve mudança. Por que a Renascença não seria uma dessas mudanças? Porque ela tem que ser um marco especial. Muitos papas foram renascentistas. Dante Alighieri, por exemplo, é classificado como renascentista. Né? Dante Alighieri estava todo dentro da estrutura do período medieval. Erasmo de Roterdã. Ele disse, qual é a relação de descontinuidade aí para eu dizer, bem, aqui houve a Renascença e acabou a Idade Média, aqui foi o período da Renascença e tal. Ele diz o seguinte, na verdade, os renascentistas foi que criaram essa ideia. Porque os renascentistas queriam se autopromover em detrimento de tudo mais que havia existido antes. Então eles foi que fizeram essa divisão, inclusive foram os renascentistas que fizeram essa divisão, Idade Média e Idade Moderna. Como se houvesse a Idade Antiga, a Idade Média em que todo o tesouro intelectual da Idade Antiga tinha se perdido e a Idade Moderna para recuperá-lo. Né? Então eles começaram a representar, tem um lugar ali, ó. Eles começaram a representar a Idade Média negativamente para que pudessem se autopromover. Por exemplo, na Renascença houve uma grande valorização dos escritos de Platão. Os renascentistas colocavam isso como uma novidade, porque na época deles estavam valorizando Aristóteles, mas na primeira parte da Idade Média o que valorizaram foi Platão. Então eles estavam dizendo, nós estamos retomando Platão, que foi negligenciado pela Idade Média, mas ele estava falando do período imediatamente coincidente com o deles, na Idade Média, que era o período aristotélico, e o período primeiro, que foi platônico, era platônico. Ele defendia a filosofia platônica. Na primeira parte da Idade Média, a grande figura de referência era Platão. Depois veio a defesa da filosofia aristotélica, exatamente, com Alberto Magno e depois com Tomás de Aquino. Né? Até aquele livro, né, O Nome da Rosa, mostra a resistência que houve na recepção de Aristóteles na Idade Média, porque ainda tinha o paradigma platônico na época em que o filme, o livro, né, imaginam aquele momento. Então, nesse caso aí, houve um divisor de diálogo? Pois é, a questão é que houve uma valorização maior de um filósofo, de outro, em um período, em um lugar e tal, mas para C.S. Lewis, tudo isso é a Idade Média. A Idade Média caracterizava por quê? Por uma postura teocêntrica, por como grandes instituições, o Império e a Igreja. Mas enquanto essa estrutura durou, claro que toda época tem variação de pensamento,
Mas os pensamentos eram sempre para legitimar essa estrutura, independente de que ponto de partida eles tomassem, mas eles aceitavam essa visão do mundo. Então tudo isso para ele era a Idade Média. Ele dizia, olha, os fatos são uma coisa, os conceitos acerca dos fatos são construídos. Então essa divisão da história, Idade Média, Renascença, então, ela é uma construção conceitual. E ele dizia, os renascentistas fizeram mal, porque eles deram uma construção conceitual para favorecê-los numa polêmica com outros. Aí por isso que ele diz, nunca houve nesse sentido renascença, né? Agora o curioso era agora ele está sendo convidado uma cátedra de literatura medieval e renascentista, né? Inclusive era uma perplexidade na época, né? O cara que vai ensinar literatura medieval e renascentista disse que nunca houve renascença. O Alistair McGrath também defende uma coisa parecida, né? O Alistair McGrath diz que a renascença, o humanismo renascentista, deve ser entendido como um método, não como um objeto novo. Ele dizia que os renascentistas continuavam com as mesmas preocupações dos medievais, renascentistas aristotélicos, platônicos e tal. O que os distinguia não era o que eles estavam estudando ou promovendo, era o método. Então o método do humanismo, dizia Alistair McGrath, o método era procurando ver a eloquência, a retórica, era destacando a beleza estilística desses autores, né? Enquanto que pouco antes a preocupação era só de se apropriar desses autores na medida em que pudesse ter alguma luz para dar à teologia. Agora não, era uma admiração pela beleza retórica, pelo estilo de linguagem dele, do modo que fala, tal. Eles não era uma mudança de objeto, era uma mudança de método. Bem, quando o convite chega a C.S. Lewis, era outra coisa chocante, né? Porque o cara tinha tido todo o histórico de vida dele em Oxford, onde ele havia sido aluno, professor primeiramente na área de filosofia, depois professor na área de literatura, onde ele tinha publicado tantos livros importantes na área de literatura e de filosofia e tanta coisa. Ele morava em Oxford, né? A casa dele era em Oxford. E agora, ele com 56 anos de idade, Cambridge, que por outro lado era a mira da artilharia dele, convidando-o para ensinar literatura medieval e renascentista, quando ele dizia que nunca havia renascença. Mas o Tolkien realmente pressionou o chanceler e falou e tal, e eles viram lá que realmente seria uma boa convidá-los. Ele já tinha fama internacional, se assim. Quando o convite chegou, ele recusou. E o interessante é o seguinte, naquele tempo você tinha que candidatar-se para ser possivelmente um dos escolhidos. Ele não se candidatou. Então chamaram-no por influência de Tolkien sem ele ter se candidatado, que já foi uma grande cortesia, né? Ele mandou uma carta sem muitas explicações dizendo não. Aí depois o vice-chanceler mandou outra carta, ele disse não de novo. Aí o que ele alegava era o seguinte, ele alegava o irmão dele, com quem ele morava, o Warren, que estava nesse tempo viciado, alcoólatra, né? Estava bebendo muito. A saúde dele, que já tinha 56 anos, e que ele não queria sair de Oxford. Ele disse, se eu sair de Oxford, meu jardineiro não vai comigo. Como ele não era casado até então, né? Uma vida extremamente metódica, ele e o irmão, então, o jardineiro lá, que era não sei quantos anos, né? Diz que o jardineiro era extremamente rabugento. O jardineiro até serve de figura para uma de suas histórias, a cadeira de prata, né? Como era o nome do Paulano Pejeiro, né? Pois é a figura do jardineiro lá. Então ele diz, olha, o meu jardineiro não vai comigo, o meu irmão está na situação, eu também não posso me mudar de Oxford, tudo. Aí o Tolkien conversa com o chanceler para ele dar aula em Cambridge, aí ele fica nos aposentos de Cambridge, tem um quarto lá para ele, bem acomodado. O Tolkien garante que esse é o quarto melhor que pode se conseguir,
E ele volta para Oxford quando terminar das aulas e vai para casa dele. Não vai ter que mudar de residência. Naquela época existia uma videoconferência, estava resolvido. Estava resolvido. Né? Aí o Tolkien vai até lá. Né? Até a casa dele. Aí o Tolkien, juntamente com o Warren, que é o irmão dele, o convencem a ir a Cambridge. Aí ele finalmente resolve aceitar a cátedra, né, de literatura medieval e renascentista. Aí vai ser professor lá. E vai ter a palestra de sua chegada, sua aula inaugural, né, como professor da cadeira em Cambridge, que é exatamente a palestra que é objeto aqui da nossa consideração, da descrição dos tempos. Escolhem a sala de conferências maior que tem nas ciências humanas em Cambridge para ele dar essa palestra. Lota, multidão repleta para ouvi-lo falar. E ele faz a palestra realmente na contramão de tudo que era na época defendido lá. Ele vai sustentar mais uma vez, né, que não houve a renascença, que foi esse abuso aí dos termos para a autopromoção de um movimento naquele momento histórico. Mas ele vai dizer que há uma divisão a se fazer no tempo. Mas essa divisão não é idade antiga, média e moderna. Não é renascentismo e idade média. Ele diz, há uma divisão, mas é outra. Ele vai dizer, nós tivemos um período pré-cristão, ou pagão, um período cristão e um período que nós estamos vivendo agora, que ele chamou de pós-cristão. Essa expressão foi muito apropriada por Franz Schaeffer, né, que dizer que nós estávamos no mundo pós-cristão. A divisão que ele faz é essa. Ele diz, até pouco tempo, nós pensávamos no mundo segundo o calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Um mundo pré-cristão e um mundo cristão. Ele diz, mas nós temos agora o outro mundo, que ele chamou de mundo pós-cristão. Ele vai dizer o seguinte, que essa mudança do mundo cristão para o pós-cristão, ela é muito mais revolucionária, ela é muito mais drástica do que a mudança de Idade Média para a Renascença, de Idade Média para Idade Moderna. E ele localiza a chegada do período pós-cristão em algum momento do século XIX. Até o século XIX, nós ainda vivíamos num mundo que eu poderia chamar de mundo que estava dentro do período cristão. Ele disse que entre o mundo cristão e o mundo pagão, pré-cristão, a diferença era menor do que entre o mundo pós-cristão e o mundo cristão e pré-cristão. Ele diz, na passagem do mundo pagão ou pré-cristão para o mundo cristão, a mudança foi menor do que do mundo cristão para o mundo pós-cristão. Inclusive, ele via coisas importantes no mundo pagão pré-cristão, como eu há pouco havia dito, há pouco não, no começo da palestra, né? Ele via nos mitos pagãos a ideia de culpa, de expiação e tal, antecipações daquilo que se realizaria no relato cristão de Cristo, né, que morreu pelos pecados e tal. Então, eles, olha, os pagãos eles tinham a noção de que Deus precisava que a nossa culpa fosse compensada, por isso que eles faziam sacrifício, eles tinham noção de expiação, de culpa e tal. Então eles tinham elementos, ainda que mal desenvolvidos, ainda que fragmentários, ainda que corrompidos, mas elementos que prognosticavam aquilo que no cristianismo se realizou e se revelou de maneira mais perfeita. Eles tinham uma noção, por exemplo, da lei natural, do que ele chama de tal no livro A Abolição do Homem, né? Eles tinham noção, por exemplo, da lei moral. Cícero defendia uma lei moral, Aristóteles, a ideia do direito natural. Eles tinham uma noção, por exemplo, de verdade objetiva. Existe uma verdade objetiva. Eles acreditavam
no mundo imaterial, acreditavam que o homem não era só um conjunto de moléculas, ele tinha uma parte imaterial dentro dele. Ele diz, dentro do mundo pagão, os cristãos ainda dialogavam de maneira a que os pagãos os entendessem nos discursos dos cristãos. Como também os cristãos podiam dialogar com os pagãos, até aceitando coisas que eles pudessem dizer, né? É sabido de como os primeiros apologetas do cristianismo se serviram da filosofia grego-clássica, né? Até para defender afirmações cristãs. Ele diz, no mundo pós-cristão, entretanto, no mundo pós-cristão uma coisa diferente. Por quê? Não se tem mais a noção de culpa. Né? Culpa é o sentimento dos fracos. É algo para psicólogo resolver, não para o arrependimento curar. No mundo pós-cristão não existe verdade objetiva, cada um tem a sua verdade. Não existe lei natural, tudo é relativo. Não existe Deus. O homem é só fruto de uma evolução, que o distingue dos outros animais é um cérebro mais complexo. Aí ele diz, essa mudança é muito maior. Ele diz, a diferença entre os que adoram vários deuses e os que adoram um Deus só, ou a diferença entre os que adoram deuses diferentes é menos profunda do que a diferença entre os que adoram e não adoram. Então ele diz, esse mundo de hoje, ele representa uma mudança muito mais forte em relação ao mundo cristão e pré-cristão. Ele diz o seguinte, nem está certo dizer, como alguns falam, que nós vivemos numa sociedade neopagã. Ele diz, não, essa sociedade não é neopagã, essa sociedade está duplamente distante do paganismo. Porque ela está distante do cristianismo, que já esteve mais próximo do que seria o paganismo. Ele diz, nós estamos duplamente distantes. Ainda que algumas pessoas tenham, digamos assim, superstições pagãs, elas têm dentro de uma postura relativista, porque eu acredito nisso, porque isso é significativo para mim, não é como para o homem antigo, que era significativo socialmente. Então, nesse caso aí, doutor, ele abre uma porta para a linha pós-moderna. Pós-moderna, A descrição que ele faz da sociedade pós-cristã tem muita convergência com o que a gente chama agora de pós-modernidade. Né? Pós-modernidade. As ideias de Nietzsche já dominavam aquela época, já? Quem? As ideias de Nietzsche já dominavam? Já eram muito influentes. Tem um livro, Filosofias em Luta. Fu Tongxi. Parece nome de chinês, né? Era um cardeal e filósofo católico americano. Filosofias em Luta. Nesse livro, é um livro estritamente filosófico, ele diz o seguinte, será que nós vencemos a Segunda Guerra Mundial? Aí ele diz, os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista militar. Hitler foi derrotado do ponto de vista militar. Mas do ponto de vista ideológico, ele venceu. Aí ele diz, porque quais eram os dois pensamentos que, digamos assim, alimentaram o nazismo? O de Nietzsche e o de Heidegger. Né? Hitler tinha uma admiração profunda por Nietzsche. A irmã dele, ainda viva, foi extremamente homenageada por Hitler. Ela, com o seu esposo ali na América Central, chegou a fundar uma colônia ariana. Hitler presenteou Mussolini com o livro A Vontade e Potência, de Nietzsche. Se classificou como sendo aquele sobre-homem, ou super-homem, conforme algumas traduções, que Nietzsche fala, que é o homem que experimenta o seu querer como fim e não como meio. Né? Ou seja, Nietzsche dizia o seguinte, que na visão, por exemplo, cristã, o homem deve ter a sua vontade cativa ao bem, deve querer o bem. Ele tem a vontade para querer o que é certo. Aí ele diz, mas se você acabar com esses valores do certo e do errado, então o homem terá liberdade para ele querer o seu querer. Ou seja, eu quero isso por quê? Porque é certo, porque é errado? Não, não tem porquê, porque eu quero. Ele diz, o homem que pode fazer sem peso na consciência, sem freios morais, o que ele quer, simplesmente porque ele quer, ele diz, esse é o sobre-homem.
Então aí vem a visão antropocentrista e É a antinomista. vontade potência, essa vontade ativa que sobrepõe a todos os limites que se lhe possam impor. Aí entra a visão antropocentrista, colocou o homem no centro nesse caso aí. Coloca, com certeza. Então, Nietzsche, nesse sentido, foi muito instrumentalizado, né, a favor do nazismo, apesar de não estar mais lá, na época do nazismo, né? Já ter morrido. E o Heidegger viveu nesse período e foi nazista. O Heidegger foi tão vinculado ao nazismo que depois da guerra ele ainda mandava contribuições para o partido nazista já falido. Ele foi reitor de universidade durante o período nazista, perseguiu os que pensavam em contrários, apesar de ter tido grandes alunos judeus, Hans Jonas, Hannah Arendt, Leo Strauss, apesar de ter sido aluno de um grande judeu, Edmund Husserl. Pois é. Alguns professores eles acabam negando que Nietzsche ele tinha realmente a intenção de fomentar o pensamento da Hitler, e eles negam que isso foi uma má compreensão do pensamento de Nietzsche. Pois é, mas tem um livro que explica que não é. Eu não teria que ver que tem as passagens lá. Nietzsche, o profeta do nazismo. Pode olhar esse livro, tá? Os trechos do livro dele, tudo que o nazista utilizava. Mostra que não foi mal utilizado não, que era mesmo. Aí os aliados, quando vão lutar contra a Alemanha, os pensadores que os inspiram não eram esses, não eram Nietzsche, não eram pensadores como Heidegger. Eles vão se opor à Alemanha em nome de pensadores clássicos. Pode ser alguns da Idade Moderna, como Rousseau, Kant, cristãos. Roosevelt citava muito o cristianismo, falava muito da importância da religião. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando foi feita, a da ONU, no período já posterior à guerra, o Jacques Maritain, que era um filósofo católico, foi chamado, teve um papel enorme na formulação lá da declaração. Então foi um período que, num pequeno momento de febre, houve até religiosidade. Do ponto de vista do direito, voltou-se ao direito natural. O Tribunal de Nuremberg era professadamente justnaturalista, voltou à ideia do direito natural, do tal, da lei natural. Mas aquilo ali durou pouco, foi uma febre, uma volta, porque era contrapondo-se ao nazismo. O que a rigor, pessoal, antes do nazismo aparecer, o mundo ocidental todo estava indo na mesma direção. Aí tinha práticas de eugenia, sugestões, associações sugerindo eugenia para aprimoramento da raça, esterilização de pessoas que tinham certas enfermidades forçada. Mas aí, quando o nazismo despencou, o nazismo se adiantou tanto no processo que assustou todo mundo. Aquela história, tem coisas hoje que se está fazendo que se nós formos colocar para as pessoas que estão aceitando como normal hoje, há 10 anos elas iam dizer absurdo. Tem coisas que elas estão dizendo absurdo hoje, mas lentamente, amanhã isso aí se desenvolver, elas vão achar normal. Então, o mundo estava caminhando para o nazismo. Nesse aspecto racial, obviamente não naquela exaltação da Alemanha, que aí era próprio do nacionalismo deles, mas nessa parte racial, estava indo naquela direção. Quando o nazismo se adiantou, aí todo mundo recuou e voltou para os pensadores antigos. Houve um breve flerte com a cosmovisão passada, né? Mas assim que passou aquele momento ali, quem são os filósofos que começam a emergir no Ocidente? Filósofos que são discípulos de Nietzsche e de Heidegger. É só pensar hoje. Michel Foucault é Nietzsche. Deleuze e Derrida, uma Nietzsche, outra é Heidegger. O Hurt, nos Estados Unidos, é Heidegger. Então, é por isso que o livro lá, Filosofias em Luta, ele estabelece, nós ganhamos militarmente. Mas a estrutura de pensamento que permitiu o nazismo, ela que triunfou no Ocidente inteiro depois da guerra. Bem, mas voltando aqui então, o Nietzsche ele é muito importante para poder explicar isso aí, porque o Nietzsche ele dizia uma coisa interessante, ele dizia, né, que Deus estava morto. Essa expressão Deus está morto, quando lida lá no contexto, tem sempre recebido uma interpretação poética, né?
tradução poética. Ele queria dizer que Deus estava morto e que este mundo não levaria mais em conta Deus. Ou que este mundo não precisaria mais de Deus para explicar as coisas, o que Deus teria de necessário dentro dessa nova visão que ele estava dando. Mas se você vai lendo os escritos de Nietzsche, de duas mãos, ou você vai entender que ele já estava ficando louco, como no final ele terminou louco, ou você vai entendendo que ele tinha um ódio contra Deus mesmo, que ele acreditava em Deus. Ele não era ateu não, ele era antiteísta. Hitler era católico. Hitler era católico, mas Himmler também era católico. Todos eles. Agora, sendo que, do ponto de vista filosófico, ele não tinha nenhum comprometimento mais específico com a religião, do ponto de vista filosófico, eles foram para o outro lado. Na verdade, Hitler veio de berço católico, né? Mas o pensamento ariano, inclusive, valorizava muito, era o paganismo, né? Os guerreiros vikings, os símbolos de Hitler eram símbolos hindus, inclusive, né? A suástica é um símbolo hindu, sendo que ele inverteu, né? Ele achava que os indo-europeus, o berço deles era um só, os hindus e os europeus, era essa raça ariana. Ele vivia aí naqueles monges do Tibete e tal. Então ele veio de uma ancestralidade católica, ele gosta de fazer concordado com o Papa, tinha no início um relacionamento e tal. Mas ele não era aquilo que ele abraçava mesmo. Ele tinha um afeiçoamento às coisas pagãs e tal, e do ponto de vista filosófico, a Nietzsche. Uma coisa também importante, na terça-feira, na nossa aula do mestrado, né, vai estar presente o Everton com o livro Perigo Verde. Ele é o autor do livro Perigo Verde. Ele vai falar dos perigos da ecologia profunda. Os perigos da ecologia profunda. O nazismo é o berço da ecologia profunda. Tem um DVD até que explica isso, que é não sei o que da suástica, um negócio assim, que é mostrando que os lemas do nazismo, sangue e solo, era ver o homem como uma extensão do ambiente, do meio ambiente e tal, era uma espécie de panteísmo, um negócio assim meio... E eles valorizavam muito o ambiente, a questão do campo e tal, mas é tudo com uma visão macro. Então era holístico, todo era bom, mas o homem em particular não valia nada. Por isso que a raça tinha que ser selecionada, não tinha um valor individual, tinha um valor natural da espécie humana dentro desse contexto, né? E a ecologia profunda hoje é dentro dessa direção. Aquele Peter Singer que defende o direito dos animais, o cara diz assim: eu prefiro guardar uma samambaia crescida do que proteger um óvulo fecundado no ventre da mulher. Ele quer dizer que o homem é como se fosse um animal, no mesmo nível, né? Então tem muito dessa influência, né? Bem, mas aí vamos lá. O Nietzsche torna-se importante porque quando ele fala na morte de Deus, o Nietzsche diz o seguinte: pouca gente lembra dessa afirmação de Nietzsche, mas Nietzsche diz o seguinte: quando Deus morre, quem morre em seguida é o homem. Ele diz que homem? Ele diz o homem como nós conhecemos. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Esse homem é o homem da dignidade da pessoa humana. Esse homem é o homem que tem os direitos fundamentais, inalienáveis, imprescritíveis e tal, que não se pode renunciar e tal. Ele diz, esse homem morre também. Porque esse homem foi todo imaginado partindo do pressuposto que ele vinha de Deus. Agora são os mais fortes que são importantes. Ele descreve a cena de um leão devorando as ovelhas, rasgando e lacerando. Aí ele diz, ninguém acha ruim, porque sabe que é a natureza, é o mais forte. Eles agora são os mais fortes, triunfando sobre os mais fracos. Porque esse homem, que tem dignidade e tal, que mesmo quando fraco a gente tem que proteger, porque ele tem uma qualidade intrínseca, esse homem morreu. A partir do momento que Deus morre, o homem ainda dura mais um pouquinho, esse homem. Mas ele vai morrer também, com o passar do tempo. Então, no direito, por exemplo, é uma coisa interessante, que todo o nosso discurso em cima de direitos fundamentais ainda se baseia no homem, que segundo Nietzsche, está morrendo.
desde que Deus morreu, né? Nós não sabemos até quando ele vai durar. E a gente não percebe que, por exemplo, autores como esses, que, por exemplo, querem colocar o homem no nível dos animais, que dizem que a dignidade humana não é intrínseca, que não quer mais lá e tal, tudo isso aí é esse novo homem, né, surgindo. Que aí os fracos é que vão pro beleléu, né? Por isso que hoje a vida é mais ameaçada por formas de legislação nas suas fases menos fortes, nas suas fases mais fracas, né? Seminal e terminal. O negócio é aborto, eutanásia e suicídio assistido para mandar os deprimidos embora. Você está deprimido e tal, pode ir aqui no médico e tal, receba uma injeção letal, se você quiser, ainda dá toda a assistência para ir embora daqui. Eu disse, assistências ambientais, e geralmente a galera fala isso mesmo lá na sala, que prefere animais do que seres humanos, né? As como você falou. Mas voltando para a Nietzsche, o senhor acha que, porque tem uma corrente que fala que os escritos de Nietzsche foram alterados pela irmã dele, que citaram, o que você acha disso? Pois é, essa teoria é só acerca do livro Vontade e Potência, não é dos outros não. Então os outros têm já o bastante para a gente se convencer. Mas esse livro Vontade e Potência, alguns dizem que ela teria interferido, outros dizem que não. É difícil saber, né? Difícil saber. Mas os outros não estariam, segundo ninguém, comprometidos. Esse daí em particular. Porque parece que ele ficou inacabado. Aí ela publicou pós-morte, alguma coisa assim, que eu não me recordo bem. Mas ele é que é o objeto da especulação. Então o C.S. Lewis diz, olha, nós estamos agora nesse mundo pós-cristão. Nesse mundo pós-cristão, ele dizia, a coisa é dominada pela tecnocracia e pela máquina. Aí vem a história da abolição do homem. Quem leu a abolição do homem é exatamente o que ele imagina que vai acontecer no mundo pós-cristão. A gente estudou até recentemente no mestrado aqui. Ele diz que essa obsessão do homem por dominar a natureza transpôs a natureza e agora é dominar o próprio homem. Dominar o próprio homem. Então, ele diz que os homens, por exemplo, acreditam que não existe mais moral, não existe certo e errado. Quando você fala de uma coisa bela como certa, você está falando dos seus sentimentos. Nós somos um conglomerado de instintos e tal. E a gente tem que conhecer esse homem e a sociedade tem que ser planejada para manipular para o que for melhor e tal. Aí ele diz o seguinte, quem pensa assim, esses manipuladores, eles se desvinculam do passado com a tradição, querem a partir de agora dizer que vão conhecer os homens no seu instinto e manipulá-los. Aí ele diz, mas sendo que esse homem manipulado não vai ter liberdade. Só quem tem liberdade são os manipuladores. Eles estão libertos do passado, que não respeitam, e estão fazendo o futuro, mas os manipulados por eles nem têm futuro, porque estão sendo manipulados, e nem têm passado porque eles tiraram. Eles aí são completamente desumanizados. Aí ele diz, no final das contas, os manipuladores terão inveja dos manipulados, porque eles estão manipulando os outros, e os outros pensam que aquilo ali que eles estão fazendo é real, mas estão sendo conduzidos. Aí ele diz, os manipulados pelo menos têm a ilusão do sentido, pensam que aquilo ali é verdade, mas eles estão sendo dirigidos. Mas os manipuladores não têm nem a ilusão do sentido, nada para eles faz sentido mais, porque eles reduziram tudo ao plano animal. Aí ele diz, esses manipuladores no final vão ter a inveja dos manipulados. Eu gostaria de ainda acreditar que tem sentido, porque não tem sentido mais. Aí ele diz, dessa maneira, a dominação máxima do homem se torna na abolição do homem. O homem acabou. O homem virou um objeto. Querendo dominar tudo, ele dominou a si mesmo, então ele se reduziu à natureza. Ele não é mais o homem que domina a natureza, ele é uma parte da natureza. E como a natureza que ele dominava era só quantitativa, causal, ele é só quantitativo, causal, então ele acabou consigo próprio. Desapareceu no meio. Então ele dizia, a dominação, quando o homem vencer tudo que ele imagina, ele descobrirá que na verdade ele foi vencido. Ele foi vencido. Ele diz essa mania de achar que por trás das coisas sempre tem uma outra. O homem quer o bem, por quê? Porque isso aqui
vai fazer bem à espécie, isso aqui é um instinto disso, daquilo, tal, nós ficamos escacaviando para ir atrás das coisas, por trás. Aí ele diz, mas se por trás de cada coisa tiver outra, vai chegar uma hora que não vai ter mais nada, então nós vamos ser transparentes. Ele diz, tem alguns princípios que estão no fundo, que são inamovíveis, como os princípios lógicos, como princípios que traduzem os valores básicos do bem e do mal. Existe uma natureza humana que transcende a natureza dos animais, né? Existe uma coisa que caracteriza a nossa humanidade, que está lá no fundo, né? Que dá transcendência à nossa vida. Ele escreveu um livro que foi é o último da trilogia espacial, Aquela Força Medonha, onde ele imagina exatamente os perigos de uma sociedade tecnocrata que admite a abolição do homem, né? O Tolkien também foi na mesma direção. Não sei se vocês se lembram do Senhor dos Anéis, mas o Saruman, né? Ele começa a fazer por engenharia genética orcs mais poderosos, né? Aí ele diz o seguinte, que com essa coisa maquinal, nós vamos terminar usando engenharia genética para criar os homens, para manipular, criar no sentido não de criar do nada, né? Mas para manipular até geneticamente as pessoas, controlar as pessoas no nível incipiente, né? Então, doutor, essa linha de pensamento já defendida por ele já havia uma escala para o desenvolvimento da biotecnologia desenfreada na contramão da bioética. É mais ou menos isso. Exatamente. É interessante o valor Sidônio, que ele fala sobre ceticismo. Que as pessoas já têm ceticismo com os valores tradicionais, mas ela nunca tem ceticismo com as coisas que ela está Com seus próprios valores. Ela sempre tem ceticismo com as coisas que já tem, não com os próprios valores. Ele diz que quem nega absolutamente os valores, nega em nome de certos outros valores. E ele diz mais, ele diz assim, toda vida que você tenta negar o tal, você na verdade, o tal que é a lei natural, ele diz, você não está negando o tal, você está aceitando uma parte do tal para negar a outra. Ele diz, nós somos tão aprisionados à lei natural, no sentido de lei moral, ele diz que até quando nós atacamos precisando dela, né? Aí ele diz, aqueles, por exemplo, que desvalorizam hoje a tradição, mas valorizam a sobrevivência da humanidade, eles cortaram o tal no meio. Por quê? Porque eles estão querendo que os pais cuidem dos filhos, ou seja, dos posteriores, mas não estão valorizando os ancestrais. Então, se eu tenho que cuidar do filho, eu também tenho que honrar pai e mãe. Então, ele cortou uma parte e foi para outra. Toda a vida que você, por exemplo, nega certos valores, dizendo que o homem é só um conjunto de instintos, mas aí você está pegando o tal, porque você está dizendo isso é verdade. E a fidelidade ao que é verdade sobre os fatos é do tal. Sendo que a verdade que você está apresentando para ele seria errada. Mas ainda assim você estaria, digamos assim, questionando todos os valores em nome do que você constatou. E por que você deve seguir o que você constatou? Volta para o tal de novo, que a ideia de fidelidade é verdade. Ele diz sempre que a gente nega, na verdade, a gente está aproveitando uma parte. Ele diz, negar o tal, negar a lei natural, é como uma pessoa que está em cima de um galho, querendo cortar o galho. Ela vai cair junto. É como as folhas se revoltando contra a árvore. Na hora que elas devastarem a árvore, elas morreram junto também, né? Então, a questão que ele fala é desse mundo pós-cristão. Aí ele defende o mundo anterior, né? Ele defende a visão cristã de mundo nessa palestra. Diz que os pagãos também estavam muito melhores do que nesse mundo pós-cristão, né? Se proclama, literalmente ele diz a expressão, que é um dinossauro intelectual na nossa época. Para ele o que valia era o antigo, defende os antigos valores ocidentais, apresenta os perigos, né, de que esses valores ocidentais clássicos sejam abandonados, né, e mostra realmente um quadro perigoso e desafiador para o público a quem ele se dirige naquele momento. Então essa foi a palestra do C.S. Lewis que ele fez sobre a descrição dos tempos. Então tudo que nós estamos vivendo hoje, né, professor, é uma reação das ações filosóficas passadas. Exatamente.
Alguma pergunta, pessoal? O quê? Karl Marx? Não, essa palestra não. Era Joy Dessler, que era poetisa, com ele casou-se, né? Ela era marxista, né? Ela havia abandonado o marxismo. Ela era o inglês, em particular, né? Além de ser cristão, o inglês em particular não gostava nem da proximidade do Roosevelt com o Stalin durante a guerra, né? A grande tensão durante a guerra, na aliança entre Stalin, Roosevelt e da Inglaterra, o Churchill, né? É que o Roosevelt, pelo menos do ponto de vista do diálogo da corte, estava muito bem com o Stalin. O Churchill era todo sério, não, porque ele não tem nenhuma proximidade com o Stalin, né? Os ingleses, eles eram bem abertos. Ele não misturava deliberadamente, né? No sentido de se colocar favorito particular, mas ele falava sobre essa questão do ponto de vista de visão de mundo, do ponto de vista filosófico, uma perspectiva de um professor que está analisando, né? Mas não política partidária. Professor, quando ele defendia o posicionamento de três deles, por exemplo, dava um exemplo de olhar para o sol, ele cria dentro da visão teísta, não dentro da visão panteísta. Exatamente. Dentro da visão teísta, não dentro da visão panteísta. Porque senão vai ter uma ideia... Porque ele está falando aí não é de Deus, ele está falando do cristianismo. O cristianismo como uma visão de mundo, como uma luz, ilumina as coisas que trazem significado para as coisas. Tem um livro que é sobre Freud e Lewis, né? Agora sim, eu imagino assim, que o Freud tinha uma concepção assim, materialista das coisas, mas o psiquiatra, o psicanalista mesmo, já diferenciava bastante. Como é que o senhor imaginava um debate entre Lewis e Jung? Eu acho que teria muito mais pontos de aproximação, né? Teria muito mais pontos de aproximação. Porque Lewis, por exemplo, ele entendia que havia um desejo em todos nós não suprido por nada nesse mundo. Ele diz, nós temos uma nostalgia por alguma coisa que não está nesse mundo aqui. Então, se eu tenho fome de pão, ele dizia, então deve existir comida. Se eu tenho sede, deve existir água. E se existe em mim um desejo que nada nesse mundo satisfaz, então é porque deve haver uma correspondência a esse desejo. E ele não faz parte desse mundo, porque nada que eu encontro nesse mundo satisfaz. E obviamente ele não estaria falando de um desejo pessoal, porque tem muita coisa que a gente deseja pessoalmente que não existe. Falando de um desejo da natureza humana. Todos os homens, né, têm essa aspiração. Então, através desse desejo, como ele chama, é que ele foi à procura de Deus. Ele chama de alegria, no livro dele, Surpreendido pela Alegria. Ele diz que, quando criança, o irmão dele trouxe uma tampa de uma lata de biscoito com um jardineiro que se deslumbrou com aquilo ali. Que teve vários episódios da vida dele que ele teve assim deslumbramento, emoções profundas. Aí ele diz, sempre eu procurava reviver essas experiências para ver se eu reencontrava essa alegria, mas eu não reencontrava. É como você ouvir uma música e você sente uma profunda emoção quando você ouve aquela música. Você vou colocar a música de novo para eu sentir, na segunda vez não dá mais. Aí ele diz, tem alguma coisa que não pertence aos objetos, embora os objetos podem trazer um hálito daquilo ali, ligeiramente. É como se o objeto trouxesse alguma coisa que você está tendo saudade de algo que não é o objeto, mas é o que o objeto trouxe, só um suspiro daquilo ali para você, mas está além de tudo que você pode alcançar. Então aí seria essa alegria, né, que ele chama, esse desejo.
E o Freud já explicava o desejo sempre em termos sexuais. Tem um livro de C.S. Lewis que é, deixa eu ver, não sei o que é do Peregrino, é uma coisa como se fosse uma tentativa dele fazer um livro parecido com o Peregrino do John Bunyan. Qual é o nome? Isso aqui é do Peregrino. Ele vai falando o livro todinho é contestando o Freud, que ele vai falando desse desejo insaciável nesse mundo, né, que Freud representou como um desejo sexual. Ele vai dizer que não é um desejo sexual. Né? E o Jung afastou-se do pansexualismo, né, da explicação de tudo em termos sexuais. E Jung já defendia, por exemplo, que havia arquétipo de Deus em nós. Né? O Jung tem um livro que ele diz assim: todos nós temos a ideia de Deus como um arquétipo no nosso inconsciente. Você possa até dizer que o homem é a imagem de Deus nesse sentido. Aí ele diz: e sempre que a gente não reconhece Deus, a gente coloca alguma coisa no lugar desse arquétipo que termina dando coisa muito pior. Aí ele dá como exemplo o nazismo. O nazismo colocou o Estado no lugar de Deus. Ou seja, em vez de assumir esse arquétipo como Deus, por eles não... Era uma época secularizada, então absorveu o bem. Sempre que você bota outra coisa, dá um resultado que não é bom. Então ele já defendia, né, que existia um exato, embora ele não os atribuísse à criação divina, ele atribuía ao processo evolutivo, a uma memória coletiva da humanidade, mas já tinha um elemento aí, um elemento interessante. O professor Raimundo Bezerra Falcão uma vez disse uma coisa interessante a partir de Jung, que ele diz o seguinte, que o inconsciente, como é uma memória da humanidade, um conjunto comum de arquétipos, o inconsciente está fora do tempo, né? Aí ele dizia isso, mas é uma especulação, né? Aí ele dizia, é como se nós tivéssemos uma eternidade dentro de nós, alguma coisa fora do tempo, porque se essa memória coletiva é permanente, então está fora do tempo e do espaço, né? Tem um pano de fundo eterno dentro do homem. Todos os livros do C.S. Lewis podem se classificar entre apologéticos literários ou todos são apologéticos? Não. Alegoria do Amor. Ele participou de um trabalho enciclopédico sobre literatura inglesa. É porque nós pouco conhecemos o trabalho dele do ponto de vista literário, mas ele tem muito trabalho que é pura literatura. Tem um que é sobre os gêneros literários, que aqui no Brasil foi traduzido como Experiência de Ler, pela Unesp. Mas o título dele é outro, eu não me lembro agora, mas aqui acho que é